paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o profeta Elias e o profeta Eliseu. Estamos agora no segundo vídeo que fala sobre o profeta Elias. E todas essas passagens acerca de Elias estão no livro de 1 Reis. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Elias agora, depois do que aconteceu no Monte Carmelo e Jezabel, sabendo disso tudo, porque o seu marido Acabe contou a ela o que tinha acontecido, principalmente a morte dos 450 sacerdotes de Baal, Jezabel surta, Jezabel entra em crise e ela violentamente jura vingar-se de Elias, matar Elias. Elias, então, por conta disso, ele acaba fugindo para o deserto. Ali, num determinado local, ele se senta à sombra de uma árvore, mais ou menos uns 3 metros de altura, suficiente para lhe dar uma sombra, e ali ele fica desejando morrer. Ele queria acabar com a sua vida, ele não queria mais nada, ele estava em depressão. Ele se queixa, resmunga, enfim, tudo que ele quer é a morte. Ele não aguenta mais aquele tipo de coisa, aquela pressão. Mas não é esse o plano de Deus. Deus ainda tem coisas para ele. Assim como para nós, por mais difícil que as coisas estejam, logo depois de nós fazermos uma coisa muito grande, o inimigo se levanta contra nós em retaliação. Então, como Elias, que era um homem de Deus, ele estava entrando em depressão, Deus foi até ele e, mandando um anjo, este anjo o toca. E este anjo vai agora restaurar as forças físicas e psíquicas de Elias, emocionais de Elias. Este anjo leva para Elias comida, bebida. Então o que ele fazia? Ele comia, bebia, virava de um lado e dormia. Era acordado de novo, comia, bebia e depois dormia. Então, ele, com esta circunstância e vendo o cuidado que Deus tinha para com ele, no primeiro momento ele manda corvos, no segundo momento ele manda um anjo fazer isso. Então, Elias, assim restaurado, assim com as suas forças no auge, ele é capaz agora de empreender mais uma viagem. Ele vai agora para Horebe, lá no Monte Sinai, onde Moisés recebe a lei. Então, ele vai ali, ele caminha 40 dias e 40 noites sustentado pelas mãos do Senhor e aprendendo as lições de Deus. 40 dias, 40 noites, o número 40 é significativo. Amados, se vocês observarem, ele tem toda a história do livro de Elias, tem números significativos. O número 3, conforme nós já vimos no outro vídeo, o número 7, conforme nós vimos no último vídeo, e agora o número 40. O número dos testes é 40. O número da perfeição, da Trindade, da perfeição, é 3, é 7. Então, aqui no livro de Reis, em tratando-se de Elias, Deus ele vai apresentando uma história para a qual nós podemos tirar lições de vida. Ele caminha 40 dias e 40 noites, ele está indo para onde?
para Horebe. Ele está onde? No deserto. Alguns dizem que ele está em Berseba. Então ele vai de Berseba até o Monte Horebe. Este caminho, amados, fica a 250 quilômetros. Quando ele chega em Horebe, então o amado está vendo aqui, né? Ele sai lá do Monte Carmelo, ele passa por Berseba e ele vai para Horebe, para o Monte Sinai. Quando ele chega em Horebe, quando ele chega no Monte Sinai, ele vai para uma caverna. Ele estava ainda querendo se esconder. Ele ainda achava que estava sozinho, porque ele acabou de enfrentar 450 sacerdotes e Jezabel ficou muito irritada com ele. Ele tinha sido zeloso, ele tinha feito aquilo que o Senhor tinha mandado, mas ele estava temeroso e ele se esconde numa caverna. E aqui tem uma passagem bastante interessante. Deus o chama e ele diz: o que você está fazendo aí na caverna? Sai fora dessa caverna, vem aqui para fora. Deus nos chama quando nós nos escondemos, quando nós estamos cansados, quando nós estamos deprimidos, quando nós estamos desalentados, nós nos escondemos. E Deus nos chama para fora da caverna, Deus nos chama para fora dessa depressão, Deus nos chama para fora, porque Ele quer nos mostrar algo. Deus determina que ele saia e que se coloque no monte. Ele foi aonde Moisés havia recebido a lei e aonde Moisés havia visto o Senhor. Claro que ele não viu face a face, ele não viu de frente, mas ele viu de costas. E Yahvé se aproxima. Primeiro, num vento terrível que arrebentava tudo. Depois, num terremoto terrível que sacudia tudo. Depois, num fogo destruidor que destruía tudo. Mas Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus não estava no barulho, Deus não estava em tudo isso. Era o seu poder que estava sendo manifestado. Mas então vem um som de silêncio. E é neste som de silêncio, meu amado, é que nós encontramos Deus. Deus não está no barulho, Deus não está no terremoto, no vento. Deus manifesta isso tudo. Isto tudo é o poder de Deus que está fazendo. Mas Deus, Ele está na calmaria, Ele está na paz, Ele está no silêncio. E é ali que Elias encontra Deus. Deus vem conversar com Elias. Deus vem se manifestar profundamente em Elias. Elias entende que Deus estava naquele silêncio. E aí ele fica com medo de Deus. Ele se esconde na caverna e cobre o rosto, porque agora ele não quer ver Deus. Eles entendiam naquela época que ao ver Deus, eles seriam mortos. Então agora ele se esconde, não de Jezabel, mas ele se esconde de Deus. Deus então chama ele de novo. Elias, volta para cá, você não precisa ter medo, eu não vou te destruir. Aliás, se Deus quisesse destruir, ele já teria destruído. Deus determina os próximos passos de Elias. Elias deveria ir primeiro ungir Hazael como rei da Síria. Este rei Hazael, a gente já viu na história, era um rei que seria usado para castigar Israel. O que Hazael não destruísse da dinastia de Acabe, Jeú faria isso. Jeú deveria ser ungido também como rei de Israel. Elias não fez isso. Não foi Elias quem ungiu Eliseu. Quem ungiu Hazael ou que ungiu Jeú. Foi Eliseu que ungiu Jeú.
Aliás, nem foi ele pessoalmente, ele destaca um profeta para fazer isso. E Elias devia fazer uma terceira unção. Então, Hazael, uma unção, Jeú, outra unção, um como rei da Síria, outro como rei de Israel e Eliseu como seu substituto. E aí ele fala para Elias: Elias, você não está sozinho. Existem 7.000 fiéis ao meu nome, pessoas cujo joelho não se dobraram a Baal. Então, Deus manda que ele vá a Damasco, que ele vá fazer o que ele tem que fazer, as 3 unções que ele precisa fazer. São 3 unções. Damasco é o seu próximo destino. E Damasco ficava mais ou menos a uns 640 quilômetros do Sinai. E ele começa a viagem então. No caminho, ele encontra Eliseu. Na verdade, ele nunca chega a encontrar Hazael, ele nunca chega a encontrar Jeú. Como nós dissemos, quem faz isto é Eliseu. Mas ele unge Eliseu. Onde está Eliseu? Eliseu está no campo da sua família, à frente de algumas juntas de bois. Ele estava fazendo o plantio. Ele próprio está na frente de uma das juntas de boi. Quando ele encontra Eliseu, ele coloca a sua manta sobre os ombros de Eliseu. Isto, o seu manto, que foi colocado nos ombros de Eliseu, era um sinal de que o ofício de sacerdote estava passando de Elias e estava indo para Eliseu. Eliseu vai partir, mas antes de partir, ele se despede dos pais, porque ele nunca mais vai voltar a ver esses pais. Ele organiza as suas coisas, ele segue Elias no seu ministério. Então, ele vai, não imediatamente, mas o tempo suficiente para se despedir, para fazer o que ele tinha que fazer, para se preparar, e depois ele deixa a sua casa e ele vai atrás de Elias. Elias encontra Acabe no capítulo 21. Elias acaba encontrando Acabe mais uma vez quando Acabe está tomando posse da vinha de Nabote. Essa história nós já contamos lá nos vídeos relativos à primeira Reis. Então veja ali, Nabote tinha uma vinha próxima do terreno do palácio de Acabe, em Jezreel. E ali Acabe quer esta vinha, mas Nabote não vende. E por uma armadilha feita por Jezabel, sua esposa, ela acaba matando Nabote, matando os filhos de Nabote, para que Acabe ficasse com a vinha de Nabote. Aqui nós vamos ver que Acabe ele estava envolvido com isso. Acabe foi cúmplice de Jezabel. Por quê? Porque ele aceitou de bom grado aquilo que Jezabel tinha feito. Ele deu o seu selo para que ela escrevesse cartas e ele foi tomar posse da terra. Deus então manda Elias para levar uma mensagem de julgamento para Acabe. A mensagem era de morte. A mensagem era de desgraça final. Não só para ele, como também para Jezabel. Por quê? Porque 2 crimes haviam sido cometidos. O crime da retirada da terra e o crime deste conluio para matar Nabote. Então, ele disse o seguinte, que no mesmo lugar onde o sangue de Nabote tinha sido derramado, também os cães lamberiam o sangue de Acabe. Ele diria que a sua linhagem, a sua descendência seria destruída. Todos os descendentes homens seriam mortos.
E naquela época, Acabe tinha 70 filhos de várias idades, filhos havidos das suas várias mulheres. Acabe acaba se arrependendo, mas este arrependimento de Acabe apenas diminui um pouco a circunstância do julgamento, mas o julgamento acaba sendo realizado mais tarde por Jeú. O julgamento alcançaria também Jezabel? Sim. Toda a casa de Acabe recebe morte violenta e eles são comidos por aves de rapina, por cães, né? Aqui, Acabe e Jezabel, nenhum dos dois teria um sepultamento honroso. Apesar de que ele se arrepende, rasga suas vestes, usa o cilício, que era uma roupa incômoda, em sinal de sofrimento, em sinal de arrependimento, faz jejum, isso tudo diminui um pouco. Mas ele não é livrado do que Elias lhe transmite, uma palavra de Deus, da desgraça da sua morte, da desgraça da sua família e da aniquilação dos descendentes, né, por Jeú. É óbvio que agora ele não sabia que era por Jeú, mas isso aconteceu depois da morte de Acabe, né? A morte miserável, sem sepultamento honroso. Acabe é considerado aqui como amorreu, isto é, ele era um símbolo, um exemplo da maldade de Acabe. Né? Jeú, quando aniquilou os seus filhos, ele já tinha matado Acabe, então Acabe não viu os seus filhos morrendo. Acasias, filho de Acabe, no momento posterior, antes de Jeú entrar em cena, ele fica no lugar do pai como rei. E num dia ele acaba caindo do cenáculo, que era a parte de cima da casa, e ele se machuca gravemente. E esta queda provoca um ferimento fatal, ou seja, Acasias vai morrer disso. E ele pede então para que os seus servos vão até uma cidade filisteia de Ecrom consultar Baal-zebub, que é o senhor das moscas. Eles acreditavam que esse Baal-zebub era também um deus de cura. E os servos vão. Nesse caminho dos servos, Deus manda a Elias que vá até lá e ele intercepta os servos de Acasias e repreende, né, que eles estavam indo fora da terra buscar um Deus que não era Deus a respeito de uma questão. Então, ele manda um recado para Acasias, ele manda um recado para o rei, que ele vai morrer. Acasias manda chamar o profeta. De que jeito ele faz isso? Ele manda um grupo de 50 e ordena a Elias que vá até o rei. Como eles foram muito rudes e sem respeito para com o profeta, manda descer um fogo do céu e queima todo o grupo, inclusive com o comandante. Acasias manda outro grupo e acontece a mesma coisa. Então, ele agora manda um terceiro grupo e o comandante o trata com respeito. Portanto, ele não é queimado. O capitão se humilha diante do profeta, pede misericórdia e pede para que ele vá até Acasias. Deus o tranquiliza dizendo que não vai acontecer nada com ele, que ele pode seguir aquele capitão, que o capitão não vai matá-lo. E ele vai até Acasias. E aqui nós vamos ver uma última participação de Elias antes
do ministério de Eliseu. Isso já está em 2 Reis, né? Deus permite então que Elias vá até o rei e ali ele conversa com o rei e fala que ele vai morrer, que o rei vai morrer, que o ferimento é para a morte, exatamente por causa dos seus pecados. Então, ele morre por conta dos seus pecados, por essa razão. Amém, amados? Bons estudos!